Oi, gente. Boa noite, tudo bem? Vi que vocês já estão entrando. Boa noite. Boa noite, Afonso, tudo bem? Oi, Suelen, boa noite para todos vocês que estão entrando. Eu só queria confirmar com vocês se o áudio e se o vídeo estão ok, se por acaso tá tudo certo por aí, pra gente poder começar. Boa noite, Ana, Patrícia, Suelen, Rita, Cristiane, todo mundo que tá entrando. Boa noite. Vocês estão me escutando bem? Só se alguém puder dar um ok aí pra mim. Ah, legal. Obrigada, tá, Patrícia? Então a gente vai começar. Hoje, como vocês puderam ver, o nosso assunto ele é vencendo a depressão. E por ser um assunto um pouco delicado, que mexe com algumas coisas íntimas, né? Imagino que essa live e essa conversa que nós vamos ter aí vai se estender um pouquinho. Então já vou de pronto iniciando o mais rápido possível. Então primeiro eu quero me apresentar. O meu nome é Ariane, para quem ainda não me conhece. Eu sou colunista e comunicadora voluntária aqui no Letra Espírita, né? E eu queria explicar um pouquinho para vocês. Eu não sei se vocês têm uma noção de como é que funciona muito a dinâmica do Letra. Então, assim, o Letra Espírita ele existe há 18 anos. Se eu não me engano, são 18 anos, completou esse ano. E ele é um trabalho que divulga muito o espiritismo, né? De diversas formas. Então, existe o clube, que foi como eu conheci. Eu acho que eu sou sócia talvez há uns 2 anos, faz bastante tempo. Então, antes de ser uma colaboradora voluntária, eu era sócia, né? Sou até hoje. Então existe a parte dos sócios que recebem livros em casa, existe uma estrutura muito grande. O Letra Físico é lá do Rio de Janeiro, mas espalha a mensagem não só para o Brasil, mas para outros lugares do mundo, né? E existe muitas pessoas envolvidas voluntariamente, né, que acabam escrevendo, muitos colunistas que acabam escrevendo para a gente conseguir propagar ainda mais o espiritismo, né? Então, tanto eu que venho aqui aos domingos às 21 horas, tem a Fernanda e a Rafa que vêm durante a semana, que elas também escrevem e também acabam, né, divulgando aqui como comunicadoras nas lives. Tem o Murilo, que ele tá sempre nas sextas às 18 horas lá no Instagram também fazendo esse trabalho voluntário. Então, apesar de ser um trabalho voluntário, existe toda uma estrutura física, né? E a nossa contribuição ela é muito importante para conseguir ajudar a propagar por muito e muito mais tempo toda essa estrutura. Como que a gente consegue ajudar? Então, já vou até divulgar para vocês. Recebi essa semana, essa é a revista Letra Espírita, a edição número 12. E ela fala sobre os sonhos, sobre muita questão mediúnica, dupla vista. Ela tem muitas matérias e voltadas à questão dos sonhos, né? Com esse tema. Então, a revista física, ela é R$16,50 e você recebe em casa. Mas tem a opção da revista digital, se você quiser, tem no site também. E ela custa R$6,50. Então é uma forma da gente não só aprender, como também ajudar a divulgar ainda mais o espiritismo com esse trabalho lindo que o Letra faz, tá? Então deixa aqui pra vocês, essa revista deve estar ao contrário pra vocês também por conta da câmera, tá? Mas a edição desse mês então fala sobre os sonhos, pra quem quiser conferir, tá? Muito linda, tá? Então iniciando o nosso tema de hoje, já com os recados já dados, eu vou pedir pra vocês junto comigo fecharem os olhos e a gente conseguir fazer uma prece para harmonizar todo esse nosso ambiente, o meu, de vocês, e a gente conseguir ter uma horinha ou que seja um pouco mais aí de troca e de conhecimento que nos traga paz, tá? Então a gente pede a Jesus que ilumine os nossos lares, ilumine as nossas casas e que faça desse nosso momento de estudo e de troca de conhecimentos, que faça isso de uma experiência rica e que a gente possa ter uma contribuição ainda maior para a nossa evolução moral e que a gente consiga ajudar uns aos outros, que foi essa mensagem que ele quis nos deixar. Que assim seja. Então, gente, iniciando, como nas outras lives, hoje eu trouxe o poema da Dani,
que eu até quero pedir desculpa para vocês que nas últimas lives, por um problema técnico, a gente não conseguiu salvar a live e automaticamente eu não conseguia colocar o poema da Dani na live, né? Mas juro para vocês que hoje vai dar certo, com fé vai dar certo. E eu vou colocar então o poema dela no final, no final da live eu coloco nos comentários daí, tá? Então, o poema que a Dani veio contribuir lindamente, que eu sou apaixonada pelas poesias dela, sou suspeita para falar. O poema que a Dani veio contribuir hoje com a gente tem o título de Não Desista, né? Que é com essa intenção de vencendo a depressão. Caminhaste entre pedras e espinhos, trilhaste o caminho mais amargo. Sentindo-se tão sozinho, a própria felicidade criou embargos. Perdeste o entusiasmo da vida. Tudo o que sentia era amargores. Abrindo na alma profundas feridas, chorou em silêncio as suas dores. Se ainda te maltrata com culpas passadas, lembra-te da misericórdia divina, que te concedeu nova chance de triunfar nessa vida. Crê Jesus é a luz em seu caminho. Cada dia é oportuno para que a tua vida se transforme. E se te achas triste e sozinho, não te esquece que o sol nasce enquanto muitos ainda dormem. Não desista de tua jornada. Todo vazio é para ser preenchido. Jesus te ampara na caminhada e com tanto amor tem te acolhido. Encontrarás dentro de ti força de que precise. Estás destinado à perfeição. Embora o momento seja de crise, a todo tempo Deus te fala ao coração. Então, gente, né, depois eu coloco aí para vocês terem e relerem. Então, nos comentários depois, se vocês quiserem dar um print ou se quiser copiar e salvar, um alento e um aconchego a mais e um ânimo a mais pra gente conseguir passar pelas dificuldades, tá? Então, assim, iniciando o nosso tema, até quero conversar um pouquinho com vocês. O que vocês tiverem de dúvida e de contribuição, se vocês quiserem deixar mais pro final, porque senão eu não vou conseguir voltar aos comentários, tá? Então, eu vou falar um pouquinho aqui e até conversar e dar a visão da doutrina espírita, mas aí mais pro final, quando eu começar a ler os comentários, se vocês quiserem contribuir ou se quiserem fazer alguma pergunta, porque senão pode ser que vocês façam e eu acabo não conseguindo responder por não conseguir ver, tá? Então, aí me ajudem, por favor. Então, assim, eu quis pegar alguns dados, apesar da gente saber, né, sobre a depressão. Antes disso, eu queria falar uma curiosidade com vocês. Esse trabalho do Letra que a gente faz, ele é tão feito muito com o amparo da espiritualidade. Mais uma curiosidade isso, tá, gente? Que, assim, as lives, elas são programadas com antecedência. Então, a live de hoje faz um mês que o tema foi programado, né? Então, assim, há um mês atrás. E quando eu fui relembrar, né, porque a gente manda os temas e tudo mais, e aí quando eu fui relembrar para confirmar qual que era o tema dessa semana, e aí quando aconteceu de virar o mês, e aí foi setembro, e eu vi que era setembro amarelo, e aí eu pensei assim, poxa, né, a primeira live ali do mês vai ser justamente sobre o assunto. Não tem como não ter dúvida que é a espiritualidade que coloca a mão no trabalho que a gente faz, no trabalho do Letra em si, né, que é um trabalho totalmente guiado pela espiritualidade, muito bem amparado, né? Então, é só uma curiosidade para deixar para vocês que realmente tudo que a gente faz é com muito amor, que deveria ter falado isso no começo, mas enfim. Voltando aos dados da OMS. Então, tem a Organização Mundial de Saúde, que eu tirei esses dados, foi a última pesquisa feita, se eu não me engano, que foi de 2005 a 2015. No Brasil, existe cerca de 11 milhões e meio de pessoas que estão passando por depressão. Isso pessoas em geral, independente da faixa etária ou independente do sexo, né? Então, isso dá cerca de 5,8% da população, né? Então, 11 milhões de pessoas no Brasil, aqui perto de nós, né, estão passando por algum momento de depressão, né? E a depressão em si, ela não é algo... ela é algo que não vem com a gente de berço, né? Não é algo congênito, né? É uma situação que nós nos encontramos, acaba sendo momentâneo, né? Isso se tratando de Brasil. Se tratando do mundo em si, são cerca de 322 milhões de pessoas no mundo inteiro. 322 milhões, gente, isso é muita gente passando por momentos de depressão, independente da faixa etária, né? Então, a depressão, pela OMS, ela é caracterizada
como uma tristeza profunda. Ela é uma doença. Hoje, apesar de muitas pessoas acharem que não, ela é uma doença que é identificada como alterações de humor, como uma tristeza muito grande, né? Como alterações no apetite, alterações do próprio humor em si, alterações do sono. Então, é um distúrbio que já é identificado como doença e já é tratado como doença, né? Olhando a parte científica da coisa, né? Essa parte científica. Então, assim, eu gosto de pensar que a depressão, ela é uma doença da alma, né? Então, na verdade, isso a doutrina em si, ela acaba dizendo que a depressão ela é uma doença da alma, né? E como doença, a gente pode até fazer uma analogia, por exemplo, existe a febre em si. Se a gente for parar para pensar, a febre ela não é uma doença. A febre ela é um sintoma, né? Então, se a gente pega a questão da febre, quando a gente tem um sintoma como febre, a gente tem que diagnosticar e ir buscar o que acontece para nós estarmos com a febre, né? Então, a febre ela é um sintoma, mas a gente acaba encontrando o foco do problema, né? Então, a depressão e a dor que a depressão traz, ela é um sintoma, e acaba nos trazendo, muitas vezes a gente acaba não pensando nisso, né? Mas se a gente for parar para pensar, a dor que a gente sente com a depressão, ela é um alerta para que a gente avalie alguns aspectos da nossa vida, né? Que a gente tente ir atrás de uma solução, né? Que a gente veja alguns problemas que talvez a gente carrega durante muitas e muitas encarnações e acaba não dando muita importância para eles, né? Então, é bom pensar nessa analogia, né? De que, às vezes, a depressão em si, ela é uma doença, mas que os sintomas devem nos fazer buscar e refletir alguns problemas que a gente acaba não resolvendo, né? Por quê? Porque muitas pessoas que passam por momentos de depressão, por momentos de tristeza, essa questão da depressão, ela não é algo que a gente vá ter como identificar em relação a padrões, por exemplo. Isso pode existir pessoas muito famosas com depressão, e a gente sabe de muitas pessoas que passam por isso, as famosas, né, que acabam aparecendo muito na mídia. Existem pessoas, por exemplo, Santos Dumont, ele era uma pessoa que era considerada com depressão, Abraham Lincoln, próprio Beethoven. Então, não existe um círculo social onde se acometa isso, né? Não existe algo específico em uma pessoa, não existe uma diferença entre ricos e pobres, não existe diferença entre raças, ou entre credos, né? A depressão, ela pode atacar qualquer pessoa, né? Atacar, entre aspas, né? Mas a depressão, ela pode acontecer e pode se desenvolver em qualquer pessoa, independente de qualquer crença, né? Então, seria essa mais ou menos a definição, tá? Quando a gente para pensar, no sentido de refletir sobre quem já passou por algum momento de dor, mesmo que não identifique como depressão, mas quem já passou por algum momento de dor muito profunda e de ser difícil de conseguir continuar e de conseguir caminhar, entende que tem muitas coisas na nossa vida que a gente prefere não mexer porque dói, né? E quando a gente vai querer resolver algum assunto que nos machuca, que nos dói, a gente acaba optando em não fazer, né? E eu vejo muitas pessoas passando por isso, não querer enfrentar os problemas. E eu até vou dizer que isso é até particular meu. Quando eu tava pensando na live, eu fiquei pensando em muitos exemplos que eu poderia trazer, até na base do evangelho, ou até de exemplos muito conhecidos, que eu poderia trazer para exemplificar, né, a mensagem que a doutrina traz, né? E dentre esses exemplos, eu, apesar de ser uma pessoa muito racional, muito reservada, né, não tinha como eu não colocar algo pessoal, né? A gente tá aqui, a gente tem, muito importante os comunicadores que estão aqui não darem a sua opinião pessoal nos assuntos, mas o exemplo pessoal meu não tinha como eu não passar, né? Nessa semana aconteceu algo que a depressão normalmente, se a gente for parar para pensar, é sempre
quando a gente está preso no passado, né? É o que nos remete a ficar lá presos, né? Então a gente fica lembrando e pensando de coisas que nos aconteceram e que a gente não tem como mudar, né? E a gente fica preso nisso e isso nos magoa, isso nos corrói e é um círculo, né? É um ciclo ali bem vicioso que a gente acaba não conseguindo sair tão fácil dele. E isso é o que a maioria das pessoas sentem, elas não conseguem sair dessa situação e dessa angústia e dessa dor, elas não saem disso e ficam, né? E isso se posterga por algum tempo, dependendo da capacidade de nos reinventarmos de cada um, né? Então, essa semana acabou acontecendo algumas lembranças justamente do passado, que é o que a depressão faz, nos prender no passado, né? E que me lembrou de coisas, porque todo mundo tem as suas aflições. Não existe uma pessoa que esteja aqui encarnada que não passe por um momento de dor, que não passe por um momento de dúvida, que não passe por nenhuma aflição, né? Independente de qual contexto, se é algo financeiro, se é algo moral, se é algo... a gente não tá aqui para medir dores, medir qual dor dói mais, porque cada um sabe onde calo aperta, né? Então, independente do que isso, de tudo isso, de qual que seja a situação, a gente sabe aonde dói, né? E, enfim, teve uma situação que acabou me lembrando de coisas do passado, e aí eu fiquei pensando assim, que eu tava tão cansada de ter que me reerguer, e me reerguer, e me reerguer, porque isso é um fato na vida da maioria das pessoas, né? E aí por uns 2 dias eu fiquei nesse estado mental, né? Eu não me considero uma pessoa depressiva, pela força que eu acabo carregando, então nunca me considerei, mas a gente tem esses momentos de baixa que nos prendem nesse estado mental e fazem a gente ficar patinando, né? E fazem com que a gente não evolua. E eu gosto de pensar que esse estado mental é como se a gente estivesse numa cadeira de balanço, né? Então, assim, se imaginem nesse exato momento, se vocês estão passando por algum problema desse, se imaginem numa cadeira de balanço, né? Então, vocês estão sentados ali na cadeira de balanço e balançando para frente, para trás e balançando e colocando uma grande energia naquilo ali, né? E aí a gente tá ali se lamentando, meu Deus, mas eu não sou merecedora, mas me aconteceu isso, por que isso acontece comigo, né? E a gente tá ali se balançando e se balançando. E aí a gente para pra pensar o quanto de esforço nós estamos colocando naquilo ali e a gente não tá saindo do lugar, né? É uma analogia que eu gosto de trazer. Então a gente faz todo esse esforço, a gente gasta uma energia do cão e a gente não consegue sair dessa situação. Então, o vencer a depressão, ele é difícil. Porque por mais que a gente leia palavras, livros ou textos edificantes, por mais que a gente veja vídeos, por mais que a gente faça, que seja terapia, por mais que as pessoas venham nos falar muitas coisas, é algo que tá dentro da gente que é difícil da gente conseguir sair, né? É muito difícil das pessoas que passam por isso conseguir sair desse estado mental. E quando a gente está preso nesse círculo, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar, segurar o apoio da cadeira de balanço e sair dela, porque ninguém vai fazer isso por nós. Então, é difícil? É. Mas a gente tem que sair. Todo esse esforço que a gente faz para conseguir ter esse movimento e continuar ali nesse círculo de consolo, né? Na verdade, é um consolo para nossa dor, acaba sendo um vitimismo. E mesmo a gente tendo o entendimento de que é errado, eu falo com propriedade. Eu sei o quanto é difícil da gente conseguir sair, mas é somente nós que podemos fazer isso. Deus nos dá todo o amparo. Então, se a gente faz uma prece, se a gente pede com toda a força do nosso coração, Deus nos dá o amparo e nos ajuda a nos reerguer. Que seja, às vezes, com alguém que fala alguma coisa para você e era aquela mensagem que tu precisava escutar, que seja alguém que compartilhe um vídeo com você, que seja algo que você acaba vendo na internet como uma coincidência, né? Que a gente sabe que não existe. Então, todo esse amparo a espiritualidade nos dá, mas cabe a nós pedir e cabe a nós ir atrás. Então, o esforço de nos levantar da cadeira de balanço e deixar ela para trás, né? Ele tem que ser nosso, ele é somente nosso. E assim, é difícil? É difícil. Porque não é uma vez só. Quando nós temos alguma coisa que nos acontece no passado e que acaba nos trazendo dores, né? É algo que tá lá. Eu não posso mudar o que aconteceu,
né? Eu não tenho como mudar aquele fato. O que eu posso fazer é mudar o que eu vou fazer a partir de então, né? É mudar a minha forma de agir conforme o que está acontecendo, né? Então, é um estado mental que nós temos que nos colocar. Então, a posição que nós tomamos de acordo com o que nos acontece é o que vai fazer a gente suportar, né? E uma coisa que eu gosto muito de pensar é a doutrina, até a gente estava falando na semana passada, para quem estava acompanhando, né? A doutrina espírita, ela é baseada em 3 pontos, que é a parte racional, a parte mais científica, né, com as comprovações científicas, e mais racional, o que explica tudo, né, explica o universo, explica a reencarnação, explica o sofrimento, e basicamente a gente pode encontrar muito disso no Livro dos Espíritos, né, que foi a primeira obra que Allan Kardec nos presenteou ao mundo com isso. E aí, além da parte racional e científica, existe a parte, né, da filosofia, mas a parte que eu queria trazer para vocês seria basicamente o Livro dos Espíritos, que nos traz muito das questões que nos explicam da forma racional do que é e do porquê né, aquilo que normalmente muitas pessoas vão buscar no Espiritismo, e é onde eu me achei, porque eu sou uma pessoa extremamente racional. Então, para eu acreditar em algo, eu tenho que entender aquele algo a fundo, porque se eu não entendo e se não faz sentido, eu não consigo acreditar, eu não tenho fé naquilo, né? Então, a doutrina espírita e essa parte racional me faz muito crer e entender, né? E isso a gente pode tirar ali no Livro dos Espíritos. Só que se a gente for pensar de um lado racional, né? Eu quis pegar um exemplo que é um exemplo que teoricamente seria muito injusto se Deus não fosse Deus, né? Então vamos pegar uma criança que na sua infância, na sua inocência, acabou sofrendo algum abuso, né? Em qualquer outra religião que a gente for encontrar, a gente não tem respostas de que para isso aconteça, o porquê que acontece, por que existe tanto sofrimento, né? E assim, até queria perguntar para vocês, Deus é bondade, não é? Eu espero que vocês concordem com isso. Deus não seria justo se permitisse isso acontecer, no sentido disso e de tantos outros males que existem no mundo, né? Mas qual seria a justiça e o amor de Deus, de um pai para com um filho, permitir que isso aconteça se não existisse um motivo, né? Então, assim, a doutrina espírita, o que ela nos traz? Ela nos traz que todo o sofrimento que nós passamos, nós mesmos causamos em outras vidas, né? Então, tudo que a gente passa nessa reencarnação foi algo que nós fizemos em outra vida, e aí a gente acaba pagando, né? Quando nós viemos para cá, nós programamos o nosso plano reencarnatório, nós mesmos pegamos as nossas falhas e normalmente escolhemos as nossas provas, né? Então, nós escolhemos as provas e nós sabemos o quanto nós conseguimos suportar. Então, por mais que o nosso fardo pareça pesado, não se enganem, a gente programou pagar essa dívida, né? A gente programou pagar os débitos que tivemos com outras pessoas no passado, e não existe nada que seja injusto. Deus é só justiça, Deus é só amor, e tanto que Ele é assim, que por mais que hoje nós estamos numa condição de sofrimento, de tristeza por muitas coisas que nos aconteceram, por mais que a gente esteja passando por isso, ele nos permite que a gente vá pagando aos poucos a nossa dívida, né? O que a gente causou no passado, que a gente vá pagando aos poucos. E assim como a gente escolhe vir para cá e escolhe o que nós vamos acabar sanando do passado, né? Assim como a gente escolhe isso, a gente também sabe o quanto a gente vai suportar. Então, se você programou algo que você pode achar tá difícil, mas você já sabia que você ia conseguir, né? Então, é algo que, por mais que a gente tenha esse entendimento, a gente tem que prosseguir. E todo esse mal, quem carrega esse fardo de ter muitas dívidas pagas, né, por algum tempo, e acaba carregando essas dores até o fim da encarnação, não existe uma cura, vamos se dizer assim. Vão existir momentos que você vai cair, vai existir muitos momentos. E aí a gente vai ter que se reerguer. E aí de novo, e quando a gente estiver cansado, a gente vai cair e a gente vai ter que se reerguer. E de novo, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Aí a gente vai cair mais uma vez.
e a gente vai estar cansado. E adivinha? A gente vai ter que se reerguer. E para isso, por mais que a doutrina nos traga toda essa parte racional, a gente pode parar e pensar assim, né? Poxa, olha como eu já fiz mal. Se eu passei tudo isso na minha vida, olha a pessoa que eu era, olha tudo que eu já fiz. E isso, às vezes, pode ter um efeito reverso, pode ter um efeito de pesar ainda mais, né? Então, de a gente sentir ainda mais, da gente sofrer ainda mais, pensando que nós não somos merecedores, pensando que todo esforço que a gente está fazendo aqui acaba sendo em vão. Então a gente pode ter esse pensamento se a gente olhar para o lado racional. Mas aí, Jesus é tão maravilhoso que ele nos presenteou com o Evangelho. E é no Evangelho que a gente vai achar a força necessária para continuar, porque a gente tem um entendimento racional. E aí vem o Evangelho e suaviza tanto o que a gente sente. Então, assim, se vocês por um acaso estão, ou até se vocês conhecem alguém que está passando por alguma situação assim, de dor, eu vou pedir para vocês, comprem um evangelho, ou para vocês, ou vocês já têm, abram e leiam. Capítulo 5 é Bem-aventurados os aflitos, o nome desse capítulo. E assim, ó, eu poderia escolher e ler vários trechos, porque ele fala justamente tudo isso, da questão de que nós programamos o nosso sofrimento e de quanto Deus é misericordioso em permitir que a gente pague os nossos débitos de outras vidas aos poucos e que isso não traga mais sofrimento lá na frente. Quando a gente está no plano espiritual, por mais que aqui a gente esteja sofrendo, quando a gente está lá no plano espiritual, a gente quer muito vir para cá, porque a gente quer muito sanar esses débitos que a gente tem, né? Então, por mais que aqui seja um sofrimento, lá é o que a gente programou e lá era o que a gente queria, né? Então, assim, é aguentar o tranco, né? Então, óbvio, existem pessoas que não passam por dores tão fortes assim, né? Mas, enfim, existem pessoas que tem uma vida, a maioria de nós, todo mundo tá aqui, né? Ninguém é merecedor, se a gente fosse parar pra pensar, porque todos nós falhamos em algum momento, estamos aqui justamente para evoluir, né? Mas voltando pro Evangelho, eu trouxe uma parte do Evangelho que é o final, é bem o final, né, do Evangelho. Eu queria repartir com vocês, porque eu sou apaixonada por esse livro e eu digo que ele é o livro da minha vida. Eu leio e releio diversas e diversas vezes, porque justamente por isso, por já ter um entendimento, né? Claro que também não sei de tudo, né? Mas por já ter um entendimento racional e por ser assim tão racional, para aguentar muitas coisas em nossa vida, e o Evangelho ele nos pede muito a resignação. Ele pede demais que a gente. Existem duas coisas que o Evangelho frisa muito, né? Que é na caridade e na resignação. Né, de nós sermos resignados, porque a gente não tá aqui para ser feliz e pleno, e o próprio Evangelho, nesse Bem-aventurados os aflitos, nesse capítulo 5, ele mesmo diz que não existe uma pessoa plenamente feliz, e raríssimos serão os casos se acharmos, a gente sempre vai estar passando por algum problema, né, por algum sofrimento. Mas enfim, eu trouxe um pedacinho do Evangelho para vocês, e aí eu vou ler, né, que é bem o finalzinho, mas é uma parte curta, tá? Os sofrimentos podem ser proveitosos a outrem, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, privações e sacrifícios que se impõem, contribuem para o bem-estar material do próximo. Moralmente, pelo exemplo que dão de submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode estimular os infelizes à resignação, salvá-los do desespero de suas funestas consequências para o futuro. Esse é o final desse capítulo, né, que é o capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos. Então, eu realmente aconselho vocês a lerem se vocês estiverem passando por algum momento de aflição, tá? E a ler o capítulo todo, porque não tem nenhuma parte que não seja... que não vá, né, acalentar o nosso coração. E o mais lindo de tudo isso é que o próximo capítulo, o capítulo 6, se chama O Consolador Prometido e começa com o jugo leve. Então, ali Deus já mostra o quanto que, por mais que seja difícil, o fardo é pesado, mas o jugo é leve, né? Por que eu trouxe essa mensagem final? Porque Jesus, ele veio para cá
E ele diz, e isso a gente vai achar em diversas passagens da Bíblia, em João, em Mateus, a gente vai achar em muitas passagens. Mas eu trouxe uma delas, que é Marcos, capítulo 2 e versículo 17, que é uma das passagens que fala sobre isso, né? Fala que Jesus, ele veio para os sãos, porque os sãos não... Ele não veio para os sãos, aliás. Os sãos não necessitam de médicos, ele diz, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores e arrependidos. Isso está em Marcos, isso está em Mateus, isso está em João. E por que está tantas vezes na Bíblia uma mesma passagem de que ele veio para os doentes, ele não veio para quem está passando por momentos de plenitude, né? Ou para quem está gozando de momentos de plenitude. Porque por mais que a gente esteja aqui e algumas pessoas estejam gozando da vida de forma plena, de forma feliz, ainda assim não é o caminho que nós deveríamos tomar, né? Uma vida voltada a só ser feliz, né? Mas voltando para a passagem, por que Jesus diz que ele não veio para os sãos? Porque Jesus, ele não precisa curar as pessoas que estão bem, né? Isso é óbvio, a gente vai no médico quando a gente está doente. E é essa busca que a gente tem que ter, buscar a espiritualidade, buscar Jesus quando nós estamos sofrendo, né? E lá no Evangelho, aquela parte que eu disse, a gente pode, que eu acabei lendo ali, a gente pode ajudar muito o próximo com as nossas dores. Então, se Jesus está agindo em nossa vida, isso falando muito como um lado cristão, independente de crenças, viu, gente? Independente de alguma religião. Mas se Jesus age em nossa vida e Jesus está conosco, nos ajudando nesse sofrimento, é porque ele quer que nós sejamos instrumentos do trabalho dele, né? Então, por mais que a gente sofra, por mais que seja bem difícil, às vezes a gente não para pensar, porque o sofrimento ele é muito íntimo e ele é algo que é nós pedindo socorro, né? Mas o que Jesus quer de nós não é só curar o nosso íntimo, não é só sarar o nosso emocional. Ele quer que nós sejamos instrumento da fé dele. E como que a gente vai fazer isso? Se hoje a gente está assistindo essa live, é porque de alguma forma a gente foi apresentada para o Espiritismo. Que não seja o Espiritismo, que seja alguma outra religião, mas que traga Cristo dentro dela. Então, se hoje nós estamos sofrendo, se hoje a gente está passando por algum momento que nos desestabiliza, mas a gente está aqui, a gente já tem um pouco de conhecimento, ou a gente pelo menos está querendo ter, né? A gente está buscando o caminho de ter o conhecimento. E se a gente está passando por isso, é porque Jesus quer nos capacitar para ajudar o próximo. Então, se eu já tenho um entendimento, se ele me sustenta, se é isso que nos dá fé, e se não é, né? E se a gente está passando por momentos muito difíceis e a gente não consegue ter fé por isso, né? Se a gente tem isso dentro de nós, eu posso ajudar aquele meu irmão que tá lá e que não consegue ajuda, né? E que não tá ainda no caminho de estudar e de aprender, de ter um entendimento e um esclarecimento um pouco melhor, né? E é isso que Jesus nos pede. Ele pede que nós sejamos instrumentos, porque vendo o nosso sofrimento, as pessoas vão olhar e ver o que nos sustenta, né? Então essa é a graça de tudo. As pessoas feridas ajudar na ferida do próximo, né? Por quê? Porque é isso que dá o sentido. Então, eu digo isso muito por mim, tá, gente? Então, como eu passei essa semana, eu ainda acho que é algo da espiritualidade, porque até alguns dias, ali, até na sexta-feira, por eu estar nesse estado mental, eu jurava que eu não conseguiria estar aqui falando sobre isso pra vocês, porque eu por dentro tava em pedaços, né? E aí eu orei, e aí eu pedi para Deus, eu falei, Pai, pelo amor de Deus, eu preciso que tu me cure, eu preciso estar bem, eu preciso voltar a ser a pessoa que eu era, e aí ele acabou agindo, né? Então, se eu estou aqui, mesmo com todos os problemas que eu carrego, com toda a história que eu carrego, qualquer pessoa consegue, né? Isso, essa força que nós temos interna, ela se a gente for parar para pensar, ela é física. Então, se o nosso corpo
ele tem a capacidade de conseguir sarar uma gripe, sarar uma enfermidade, se o nosso corpo tem essa capacidade, o nosso mental, né, o nosso poder psíquico, ele também tem essa capacidade de se regenerar, de se reconstruir e de continuar, né? E o melhor exemplo disso e a melhor forma de exemplificar tudo isso é justamente a questão de ajudar o próximo, né? Eu gosto muito de pensar, e eu até já comentei em outras lives, sobre Maria Madalena. Então, Maria Madalena, ela foi uma pessoa que, até por ser mulher e por decidir seguir Jesus, e, enfim, por todos os contextos que ela teve, ela sofreu muito. Ela era uma mulher que passou por muita coisa. E não só ela, tem Mateus, por exemplo. Mateus, ele era um publicano, né? Antigamente existia os impostos que eram pagos pelos hebreus, né, para os publicanos. E Mateus era um desses. Então, os publicanos, eles eram odiados por todos os hebreus. Normalmente, os publicanos, eles eram judeus, hebreus, né, eles eram da mesma classe social, vamos dizer assim, né, da mesma religião ali, só que eles tinham que trabalhar para Roma para conseguir reter os impostos, né. Então, eles não usavam romanos, usavam hebreus. E Mateus, ele, por mais que tivesse muitas riquezas, ele era uma pessoa muito sofrida, porque ele era uma pessoa sozinha, porque ele não tinha o sentido da vida, porque para ele aquilo ali era muito pouco, né? Então, Deus usava todas as dores das pessoas para mostrar, Jesus, aliás, usava as dores de cada um dos apóstolos, e também de Maria Madalena e de outras pessoas que percorreram o seu caminho, ele usava essas dores para mostrar que ele curava, né? Antigamente, Jesus, quando ele veio, as pessoas não iam entender muito o contexto emocional, né? As pessoas não iam conseguir entender. Então, como que Jesus se mostrou o Messias esperado, né? O Messias tão proclamado? Ele se mostrou através da cura. Então, por alguns anos, ele passou por milhares de lugares e vilarejos e ajudou muitas e muitas pessoas e curou muitas pessoas. Então, ele curava o físico das pessoas, né? Essa era a mensagem dele naquela época, porque essa era a forma que as pessoas entendiam. Mas, graças a Deus, nós evoluímos, nós abrimos, expandimos ainda mais o nosso entendimento, né? Então, a gente conseguiu ter um entendimento maior. E hoje, a mensagem que Jesus quer deixar não é de curar o físico, porque isso ele já mostrou que é possível, porque isso ele já mostrou que a fé faz. Hoje, o grande mal de toda a nossa humanidade, né, porque isso afeta o mundo inteiro, como a própria OMS diz, hoje a grande dificuldade é a questão emocional. Então é para isso que vem Jesus, é para isso que o Evangelho segundo o Espiritismo, ou enfim, a própria Bíblia está aí, né? Então é para isso que vem todas essas mensagens, para curar o nosso emocional, para mostrar que ele é capaz. E ele é tão capaz de curar o nosso emocional que ele pode curar uma pessoa ferida, para essa pessoa ferida curar o próximo e propagar a mensagem dele, né? Porque eu gosto muito de lembrar, e até acho que é muito válido isso, em uma dessas curas que Jesus fazia, né, em um desses momentos que vinham muitas e muitas pessoas, porque se espalhava, né, então vinham pessoas de vários lugares atrás de Jesus para serem curadas, né, fisicamente, que seja visão, que seja qualquer problema físico que existia, que as pessoas tinham naquela época, né, e que a gente já sabe que está na história. Então essas pessoas vinham e tinham em uma das passagens, né, diz que existiam muitas pessoas e não tinha comida para todo mundo, e as pessoas eram pobres, né, as pessoas doentes naquela época, elas eram muito rejeitadas, e isso também não faz muito tempo que mudou, né, mas elas eram rejeitadas demais e normalmente não tinham uma condição financeira necessária, né. Então, o que aconteceu? Eles não tinham comida para dar de alimento para essas pessoas. E aí Jesus foi lá e multiplicou o pão, né? Enfim, não sei se você já conhece essa passagem, mas ele multiplicou o pão, eles distribuíram, e no final, Jesus, ele pediu para recolher todas as sobras, para que não fosse desperdiçado nada, né? Então, às vezes, a gente pensa assim, poxa, o que eu posso contribuir com o próximo se eu, dentro de mim, estou em pedaços? O que eu posso fazer pelo próximo se eu não posso fazer nem por mim, se eu não consigo nem sair
da cadeira de balanço que eu tô, desse esforço contínuo que eu faço para me manter nessa vibração mental, né, nesse estado mental que tanto me suga. Então, se eu não consigo fazer isso, como que eu vou ajudar alguém? Mas aí é que entra a nossa fé. Aí é que a gente é provado. Porque o que Deus nos chama, Ele nos chama, entrega para mim o teu problema, né? Por mais que a gente tenha todo o entendimento racional e por mais que o nosso lado racional nos prenda, no sentido de querer nos limitar a algo, aí vem a parte que a gente não consegue explicar. Aí vem os milagres que Jesus fazia e todo o poder que ele tem, e a gente ainda não consegue entender esse poder, porque o nosso entendimento é muito limitado. Aí vem todo esse poder de entrega para mim e eu vou usar as tuas sobras para ajudar as outras pessoas. Então é através das sobras, através do pouco, que ele é capaz de ajudar. Então, sozinhos, obviamente, a gente não consegue, né? A maioria das pessoas que passa por depressão, elas se sentem só. Por mais que estejam rodeadas, elas se sentem só. E sozinhos, realmente a gente não consegue. Mas aí é que é medida a nossa fé, né? De caminhar um pouquinho mais, de guardar a dor um pouco no bolso e tentar ajudar o nosso irmão. Gente, eu digo por mim, né? Eu digo muito por mim, que pelo que eu passei como experiência, né? Não pela minha opinião, mas para mim, pessoalmente, pelo que eu passei, ajudar o próximo é o que mais me dá forças de continuar, o que mais me dá forças de prosseguir, né? E isso ajuda muito na minha evolução, né? Porque a gente carrega muitos fardos, existem pessoas que infelizmente acabam não conseguindo carregar, né? Mas assim, se nós estamos aqui hoje, nós temos um entendimento do que é o espiritismo, do que é a vida, pelo menos um entendimento pequeno do que é a vida, né? Depois que a gente desencarna, a gente tem esse entendimento, e por mais que a gente esteja sofrendo o chamado que a gente tem, né? De muitos os chamados e poucos os escolhidos, justamente para ajudar as pessoas que ainda não entendem, né, que ainda não tem, porque uma pessoa quando ela está com depressão e que ela acaba passando a cometer o ato em si, né, de suicídio, ela tem tanta dor dentro dela que ela só quer que a dor acabe e ela acha que a dor vai acabar ali, mas gente, é ilusão, não vai. Aí a gente vai pro plano espiritual, enfim, acaba que não é um assunto dessa live, né? Mas o que acontece no depois. Mas a gente sabe que o sofrimento lá é muito maior do que o sofrimento aqui. Então, nós podemos, com o entendimento que a gente tenha, e se o nosso entendimento ainda for pequeno, existem muitos livros que a gente pode ler sobre o assunto. No próprio blog, enfim, o próprio Letra, existe muito conteúdo que a gente pode buscar para aprender o que acontece depois, para poder ajudar a pessoa, para poder iluminar a ideia da pessoa, né, que esteja passando por um sofrimento parecido. Então, por mais que nós estejamos doídos e machucados e em pedaços, é dos nossos pedaços que ele precisa, né? Porque se todo mundo fosse são, se todo mundo não tivesse, ou a grande maioria não tivesse passado por dores, a gente não teria empatia, a gente não teria compaixão. Então quem sente uma dor consegue entender melhor a dor do próximo, né? Por mais que a gente pense assim, poxa, meu Deus, aconteceu coisas 1000 vezes piores na minha vida, e aconteceu isso e a pessoa aconteceu um pouco menos, né? Ou enfim, meu sofrimento foi porque eu perdi um parente e o sofrimento do outro foi porque perdeu um relacionamento. Às vezes as pessoas querem medir as dores, mas não é a nossa função medir dor nenhuma. A nossa função é ajudar o nosso irmão, porque nós sabemos o fardo que nós conseguimos carregar. Então, independente da dor do próximo, até Chico tem uma das mensagens de Chico que diz que quando a gente estiver passando por algum momento de dor, né, a gente tem que visitar um hospital, visitar um enfermo que esteja quase, né, na passagem ali desencarnando, justamente para ver que existem coisas piores. Então, não existe sofrimento pior do que o que Jesus passou. Então Jesus, ele é o meu crivo. Quando eu tô assim, passando por algum momento que tá me pesando, aí eu lembro de Jesus e de tudo que ele passou, e ele não precisava passar, ele não tinha débito nenhum para ter que passar por aquilo, ele veio por amor, ele deu essa mensagem por amor. Então quando eu penso
tudo isso que Jesus passou, todo o sofrimento, toda humilhação, a carne dele em sangue, sendo crucificado e ainda pedindo perdão para Deus pelo que a gente estava fazendo, esse é o meu crivo, né? Quando eu tô passando por alguma angústia. Então é isso que a gente tem que pensar. A gente não tem que limitar ou querer definir que dor dói mais do que o do outro. A gente tem que ajudar o nosso irmão, porque cada um sabe o quanto consegue carregar, o fardo que consegue levar, né? Gente, 47 já e eu não li nenhum comentário. Então eu vou fazer assim, eu vou parar de falar um pouquinho e eu vou ler os comentários e as contribuições de vocês. Então se vocês tiverem alguma pergunta, eu vi que tinha bastante gente perguntando e respondendo aí ao mesmo tempo. Então se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem ir fazendo, tá? Eu vou tentar ler os comentários lá pra cima. Então a Tânia diz, não sei se você... Ah, tá. Tenho depressão, mas estou bem. O espiritismo está me ajudando muito. Atualmente parei com a medicação. Que bom, Tânia, eu fico muito feliz. Então assim, em relação à parte emocional, como eu mencionei, a depressão ela é uma doença, né? E assim como ela é uma doença, a gente tem que procurar um profissional. Então, os remédios eles nos ajudam, eles ajudam bastante as pessoas a conseguir prosseguir, né? E assim como o remédio ajuda as pessoas a conseguir prosseguir, ainda assim, ele remedia, como qualquer outro remédio, né? Ele vai remediar, mas a dor ela vai estar ali, o foco da dor ainda vai estar ali. Então, eu particularmente encontrei sempre no Evangelho esse alento que eu precisava para me reerguer, porque como eu mencionei, a gente vai se reerguer e a gente vai cair, e a gente vai ter que se reerguer mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e incansáveis vezes, e vai ter vezes que a gente pode ter se reerguido 50 vezes durante a nossa encarnação, que a gente ainda vai acontecer alguma coisa que vai nos colocar naquela bendita cadeira de balanço, colocando um esforço enorme em estar naquele estado mental de vitimismo, né? E ainda assim a gente vai ter que continuar, né? E cada vez mais. Deixa eu ver aqui. A Laila disse que chegou agora, primeira vez. Que bom, Laila, seja bem-vinda, tá? Nossa live, ela tá ali mais pro final do que pro começo, mas depois ela vai ficar salva, então se você quiser rever desde o começo, tá? Vitor, como sempre, meu Deus, vou contratar esse menino como meu ajudante, porque ele acaba respondendo todo mundo. Deixa eu ver aqui, peraí. Queria muito ter contato com você para te pedir alguns conselhos no Evangelho e no Livro dos Espíritos. Eliane, o que eu tenho para te dizer é, quem sou eu na fila do pão para dar conselho para alguém, minha amiga? Se você tiver alguma dúvida, quiser mandar até pro letra, né? Eu sempre vou te responder e responder de uma forma exatamente doutrinária. Então, acho que não seria conselho a palavra ideal, porque conselho remete muito à nossa opinião pessoal. E a nossa opinião pessoal ela é muito falha, porque são de conceitos através do que nós vivemos, né? Então, a gente sempre tem que buscar de uma forma doutrinária, né? Do que realmente a doutrina quer nos dizer e não do que a gente acha em cima do que a doutrina nos diz, né? Então, Ângela diz, tenho depressão, sou médio, após ter deixado... Opa, peraí. Após ter deixado, tive depressão. Tem alguma coisa a ver? Acho que você diz após ter deixado a mediunidade, é isso? Depende muito do trabalho que você fazia, viu? Às vezes não, sempre, os espíritos, eles nos influenciam muito. Então, quando nós baixamos a nossa vibração, a gente está num estado normal, a gente não precisa estar plenamente feliz, mas num estado normal. Quando nós baixamos a vibração, seja por raiva, seja por tristeza, seja algum outro sentimento mais negativo, consequentemente, os espíritos inferiores que querem nos prejudicar, eles acabam conseguindo entrar. Então, os espíritos, eles podem ficar assim, não estou dizendo que é o seu caso, porque eu não tenho um contexto, eu não tenho como generalizar, mas assim, passando uma informação, né, os espíritos realmente podem ficar do nosso lado e nos instigando e alimentando ainda mais esse nosso estado mental para que a gente não saia, porque é isso que eles querem, né, eles querem ver o nosso sofrimento, porque enquanto a gente tá nessa cadeira de balanço, fazendo esse esforço, nesse estado mental, a gente não tá fazendo nada de produtivo, a gente não tá progredindo, não tá evoluindo, não tá fazendo nada de bom por ninguém, né? Então, eles podem realmente nos prejudicar se a gente se manter nesse estado mental. Por isso que é importante a gente parar e levantar, e se erguer, e sair de dentro dessa cadeira de balanço que
só faz a gente ter um esforço danado, ter um sofrimento danado e não faz com que a gente se levante, né? E a gente fica ali, meu Deus, eu sou uma coitada, meu Deus, eu tô tão sozinha, meu Deus, como eu sofro, né? Não, a gente tem que parar e sair, porque sofrer, todo mundo sofre, de formas diferentes, mas todo mundo sofre, né? O que nós fazemos com o nosso sofrimento é o que acaba nos ajudando na nossa evolução, né? Deixa eu ver aqui. Marlene diz: estou passando por momentos difíceis porque estou desempregada, mas graças a Deus meus vizinhos me ajudam. Que bom, Marlene. Eu sou uma pessoa que eu sou. Se a gente for parar para pensar, até no Evangelho, depois que eu comecei a estudar, comecei a me desprender, falando de uma experiência pessoal, né? Comecei a me desprender muito da questão da materialidade e buscar mais a espiritualidade, né? Porque tirando as pessoas que vêm com provas de riqueza, né? Que a gente não pode se enganar, as pessoas que vêm com provas de riquezas, elas às vezes têm provas bem mais difíceis do que quem vem com menos. Por quê? Porque quem vem com muito pode se perder muito na luxúria, na avareza, nas paixões. Então, quem vem com muito tem muito mais chance de se perder do que quem vem com pouco, né? Então, quem programa uma reencarnação com muito tem que confiar muito no seu taco de que vai conseguir passar pelas experiências sem se perder nas vicissitudes do mundo, né? Então, é um momento, Marlene. Assim como você disse que no momento você está passando por algo difícil, pelo que eu percebi, você é uma pessoa com fé, né? Então, continua com essa fé em Deus, que isso passa. Como diz Chico, nosso amado Chico, né? Isso passa. O bom passa, o ruim passa, tudo passa, né? Adri diz: minha primeira vez. Tenho depressão, estava zapeando o Face e parei para assistir. Que bom, Adri. Eu espero que você tenha visto desde o começo, senão depois a live vai ficar salva e você pode assistir, viu? A Tânia diz: estou estudando, aliás, a doutrina e está me ajudando muito. Realmente, a doutrina, ela ajuda quem precisa do lado emocional e quem precisa do lado racional. Ela traz as duas frentes pra gente, né? Então, ela nos explica o porquê que a gente sofre, ela nos mostra que Deus não é uma pessoa injusta, como a maioria das pessoas que não acreditam, né, acham, e ela nos dá uma fé racional. A gente acredita, mas a gente sabe no que a gente acredita, a gente sabe o porquê que a gente acredita, né? Então, é uma doutrina que realmente ela ajuda não só você, mas eu acredito que todas as pessoas que entraram, com certeza se modificaram a partir dela, né? Douglas diz: boa noite, sou da terra do Dr. Bezerra de Menezes, atual capital. Ai, que legal, seja bem-vindo, viu, Douglas? Deixa eu ver. Ronaldo diz: eu sem querer vi a live e assisti, e é bem o momento que estou passando, uma depressão forte. Então, Ronaldo, se você não estava lá desde o início da live, repito, se você não tem o Evangelho, né? Compra um Evangelho, compra um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, e começa a ler. Começa já no capítulo 5. Ele é muito esclarecedor, e para quem está passando por aflição, ele é um alento. Assim, então, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente entende, mais a gente tem uma fé, né? Mais a gente sabe no que a gente acreditar, é mais fácil da gente conseguir sair, né? Porque como eu tinha dito antes, por mais que a gente veja vídeos, por mais que a gente leia livros, busque conteúdos que fale, ainda assim, muitas vezes a gente se encontra num estado de mas como que eu saio dessa? Né? A gente não vê saída, a gente não vê como sair dessa, né? E é a partir disso, a partir desse chamado, pelo menos que faz sentido para muitas pessoas, né? De se reerguer, de deixar para trás, porque a gente não tem como mudar o que a gente passou, né? A depressão nos prende lá no passado e a gente não tem como mudar isso, a gente passou, né? Se a gente tem um estudo e um entendimento, a gente sabe o porquê que a gente passou, né? Ou imagina, mas a gente sabe que a gente passou porque nós programamos isso, porque nós tínhamos que passar por isso, não é injusto, né? Então a gente já olha com outro olhar, de tipo, eu sou um coitadinho. Não sou, né? Se eu tô passando por isso é porque eu precisava passar e porque eu quis passar, né? Então, a partir do momento que a gente tem esse olhar de eu programei passar por isso, né? E eu achava que eu era capaz de suportar, então isso nos dá uma força a mais de conseguir suportar. Aí quando a gente busca o Evangelho, quando a gente busca o chamado de Jesus, de nós espíritas ajudarmos o próximo, mesmo estando em pedaços, mesmo estando feridos, né? Quando a gente passa por isso,
se torna mais fácil, porque, gente, eu não sei se vocês, mas eu imagino que todas as pessoas aqui já tenham feito algum ato de caridade, que seja dar comida para alguém, dar dinheiro para alguém que esteja pedindo. Essa sensação de quando a gente ajuda uma pessoa, ela é impagável, não tem o que substitua, porque é o nosso caminho, porque é o que Jesus quer pra gente, né? É isso de levar aconchego ao próximo, né? Deixa eu ver aqui. A Eva também falando que é a primeira vez, que bom, seja bem-vinda. Tô vendo que o Vitor e o Ronaldo aí estão conversando, aí eu demoro um pouco pra ler os comentários, né? Deixa eu ver, a Gleice tá dizendo, oi Gleice, bem isso, Ari, como comentei mais em cima, eu não consegui ver, porque eu não consegui voltar aos comentários, tá, gente? Se alguém comentou alguma coisa lá em cima e quiser comentar de novo, eu não vou conseguir voltar, viu? É um trabalho em conjunto, os remédios ajudam sim a se reerguer e a espiritualidade e a fé faz você continuar a enfrentar a dor. Realmente, eu não posso dar uma opinião mais a fundo em relação à terapia, em relação a remédio, né? Eu sei que a depressão ela é uma doença, né? Então, olhando pelo lado racional da coisa, nós precisamos sim, se estamos a ponto de não conseguir suportar, porque cada um sabe o que consegue suportar ou não, cada um sabe onde o calo aperta ou não, né? Então, se nós estamos num momento de não conseguir mais, de ter pensamentos e tendências que nos leve a tomar decisões erradas, se nós estamos nesse nível, né, nós realmente temos que procurar uma terapia e uma ajuda médica que vai remediar, vai ajudar bastante, né? Os remédios ajudam muito, a terapia, o próprio psicólogo, psiquiatra, né, o que seja a terapia recomendada, ela vai ajudar muito, mas ainda assim é um trabalho em conjunto, né? A medicina e a espiritualidade atuando juntos, né? Faz uma efetividade um pouco maior. Pelo menos a gente consegue sair dessa um pouco mais fácil, né? A gente tem que procurar toda ajuda possível, toda ajuda. Se a gente tá nisso, por mais que a gente ache que tá sozinho, que normalmente a gente não tá, viu? A gente não tá sozinho. Mas, pelo menos, espiritualmente a gente nunca tá, né? Mas a gente tem que buscar ajuda para conseguir ajudar. E assim como nós buscamos a ajuda de outras pessoas para nos tirarem dessa, né? A gente também pode ser a mão que ajuda para tirar o outro dessa, né? Deixa eu ver aqui. Maria diz, também tenho uma mediunidade e no tratamento me disseram para me afastar. Não sei quem te indicou, mas o ideal, pelo menos, seria você... Não sei também se você já estudou, né? Mas é sempre bom o estudo. O estudo, ele nos capacita, nos faz entender e nos equilibra, né? Então, quanto mais lê sobre o assunto, pelo menos é o que eu sempre indico para quem tem mediunidade, quanto mais lê sobre o assunto, quanto mais se aprofundar, existem inúmeros livros, até no próprio blog existem muitos artigos que falam sobre. A própria revista desse mês fala um pouquinho, acho que tem um dos temas fala sobre a mediunidade e sonhos. Então, existe muita informação a partir da doutrina espírita que a gente pode procurar, né? E basta a gente ir atrás. E o estudo, ele nos abre os horizontes e dá um entendimento um pouco maior e a gente consegue ter um equilíbrio maior. Porque não tem, na verdade, muito segredo, né? Então é o nosso estado mental, emocionalmente, quando estamos abalados assim, em alguma dor muito grande, né? O nosso estado mental é o que acaba fazendo com que a gente consiga estar perto de espíritos que querem nos ajudar ou perto de espíritos que querem nos atrapalhar, né? A grande questão temos que estar sempre num estado mental equilibrado, né? Mas ao mesmo tempo a gente sabe que é difícil sair desse estado mental de depressão, né? Dessa cadeira de balanço que acaba nos colocando com pensamentos, né? Vitimistas, assim, com nós mesmos. Deixa eu ver. Tivim Benides, acho que é isso, né? Deixa eu tentar abrir o comentário aqui. Vou passar um pouquinho. Antes do espiritismo eu tinha depressão. E pronto, com o espiritismo eu tenho depressão, mas agora luto de verdade, saí da zona de conforto. Quando fico triste, tenho as crises, quero sair e não quero mais ficar me lamentando. Eu vou sair, eu vou conseguir. Exatamente, é aquilo que a gente tinha mencionado, né?
é a cadeira de balanço. A gente fica, às vezes, por muito tempo presos a ela, né? Presos a esse movimento de eu estou com dor e eu estou sofrendo, e eu estou com dor e eu estou sofrendo, e isso é muito injusto, ou que a gente não pense mais que seja injusto, que a gente já tem entendimento que não é, né? Mas que, isso me faz mal e, meu Deus, esse sofrimento não acaba. Às vezes a gente fica tanto nesse estado mental, mas quando a gente tem o entendimento espírita e a gente sabe pelo que a gente está aqui, a gente sabe pelo que a gente tem que lutar, a gente sabe que o nosso caminho é evolução, porque pelo menos muitas das pessoas que possuem depressão, elas falam assim, eu não tenho mais sentido para viver. Às vezes até com uma perda de algum ente querido, não tenho mais sentido para viver. E o espiritismo não, ele nos traz o sentido. Ele nos mostra, ó, você está aqui para isso, você está aqui para evoluir. E por mais que você tenha passado por dores, por mais que você tenha perdido todo mundo, por mais que você se encontre só, a evolução é individual. E é através da nossa evolução individual que a gente vai conseguir evoluir e sofrer cada vez menos, né? Então, esse é o caminho, sofrer cada vez menos. Mas a gente consegue, viu? É só a gente buscar os recursos necessários, sejam médicos ou sejam espirituais, né? Os recursos necessários para conseguir sair dessa. Cada um sabe onde dói, cada um sabe como dói. Não existe uma receita de bolo, né? Então, é buscar a melhor maneira de lidar com isso, que ela é individual de cada um, né? Deixa eu ver aqui. Gustavo diz, como ajudar alguém com bipolaridade? Gustavo, eu não sou a melhor pessoa para te dizer isso, porque eu acho que um transtorno como esse, porque a depressão a gente sabe que ela é uma doença mais emocional, mas a bipolaridade ela já não é tão emocional, né? Então, a melhor maneira de você ajudar uma pessoa com bipolaridade, eu te aconselharia a buscar algum entendimento médico mesmo, né? Especializado na área. Porque ao mesmo tempo que a gente tem a doutrina e explica o porquê que algum espírito vem com algum problema, né, alguma limitação, algum problema psíquico, quando a gente tem esse entendimento, mas ao mesmo tempo o tratamento com, né, o como conseguir chegar ao fim da encarnação com alguma dessas limitações, né, ou algum desses distúrbios, ele é médico, né, então por isso que a medicina ela é muito aliada, ele realmente é um tratamento médico, quando tem alguma bipolaridade ou muitos outros problemas psíquicos, né? Então, procurar um aspecto profissional, né, especializado no sentido de como lidar com pessoas assim. E aí, se você tiver um entendimento da doutrina espírita, um estudo da doutrina espírita, você consegue talvez aliar os dois, né? Ver de qual forma consegue ajudar. Mas eu te indico buscar um tratamento especializado, viu? Vitor diz, a prova do rico é mais difícil que a do pobre, com certeza, porque o rico tem a missão de ajudar o pobre. Essa situação é abordada no Livro dos Espíritos, não só no Livro dos Espíritos, como no Evangelho também. Inclusive nesse capítulo que eu comentei, fala também um pouquinho sobre isso. Renata diz, a doutrina me apoia sempre, a todos nós, né? Do que seríamos nós sem ela? Com o advento do Espiritismo, sai de cena o castigo divino e entra em cena a lei da ação e reação. Exatamente, a gente, óbvio, o pessoal daquela época, né, o povo naquela época, nós talvez, se tivéssemos encarnados, nunca íamos entender essas questões morais, essas leis morais, se Jesus falasse, né? Então, muito da linguagem e muito das religiões que se formaram a partir da linguagem da época, a partir das escrituras da época, muito ainda se tem, né? E algumas religiões ainda se tem a mensagem de Deus castigador, né? E de inferno e de sofrimento eterno, gente. Né? Deus não seria Deus, Deus não seria justo, Deus não seria pai se fizéssemos passar por isso. Que pai vai querer um sofrimento eterno para um filho, gente? Não existe, não tem como, né? E graças a Jesus, graças a Deus e toda a espiritualidade, veio Kardec, veio o nosso consolador aí prometido para conseguir aliviar o nosso fardo, né? Pamela diz, eu nem sei por que entrei na live, toquei sem querer e quando eu vi o tema,
me interessei, porque é pra mim também. Eu acho que é pra todos nós, porque todos nós passamos por mais que a gente não se encontre em depressão, né? Mas todos nós passamos por momentos de tristezas e de quedas que a gente precisa de um amparo, precisa de uma ajuda, e às vezes a gente se encontra sem saber o que fazer, quem procurar, como agir, né? E essa mensagem, ela é importante. Quando a gente fala uma mensagem, eu digo isso por mim, quando eu falo uma mensagem, eu tô me escutando duas vezes, né? Então, para mim é muito mais importante estar aqui do que talvez para vocês, e muito mais rico e muito mais grato, né? E então poder compartilhar entendimento espírita sobre o assunto é muito mais rico para mim do que provavelmente para vocês, né? Mas se de qualquer forma o nosso trabalho do Letra estiver contribuindo, é justamente para isso que a gente está aqui, né? Deixa eu ver. Tânia diz: o mais difícil para mim foi saber que temos que agradecer até pelas dores que sentimos, mas depois entendi. No começo, quando a gente não. Quando a gente. Pelo menos foi o caminho, a experiência que eu tive. Como eu mencionei, eu sou muito racional. O meu caminho foi procurar o lado racional de tudo. O porquê que isso acontece, o porquê que isso acontece, o porquê que isso acontece. E aí eu entendi. Só que aí eu só buscava o lado racional. E aí eu entendi toda a forma racional. E se as pessoas se fixarem só no lado racional, sem a estrutura que o evangelho nos dá, né? Sem a estrutura da fé, sem com que a gente entenda o que é fé e o que é coragem de enfrentar esses problemas, né? Sem a gente ter esse entendimento, a gente se lamenta demais, a gente se coloca numa posição de, meu Deus do céu, eu não mereço estar aqui, então se eu estou passando por isso, eu não mereço estar aqui, olha que ser desprezível que eu sou, né? Mas não, a fé e o evangelho, eles vêm justamente para que a gente entre no profundo, né? Então, Jesus, eu sempre gosto de falar isso, que Jesus, ele nos convida a sair do barco, né? Então o barco, ele é um lugar cômodo, o barco ele tá ali, ele tá seco, mas Jesus nos convida a sair dele, né? Então, se a gente tiver um entendimento de não, nosso lado racional nos deixa dentro do barco, né? Mas Jesus, ele nos pede que a gente se entregue para ele. Então ele pede pra gente sair e andar sobre as águas, mas é totalmente irracional andar sobre as águas, né? É óbvio que é uma analogia, né, gente? Mas assim, ele andou, né? E ele pede para que a gente tenha fé, que por mais que pareça ilógico, né? A nossa fé consegue nos levar adiante, né? Essa é a mensagem que ele quer nos deixar. Então, sim, quando a gente olha só pro lado emocional, Tânia, racional, realmente é difícil, né? Mas aí a gente entende o contexto, porque a doutrina espírita não é só a racionalidade. A doutrina espírita traz a religião, traz o evangelho que nos dá esse alento, né? Charlene diz: eu sei que está em mim sair desse estado de depressão, mas parece que faltam forças. Tem dias que sou fortes, noutros desabo. E isso não é só você, Charlene, isso todas as pessoas que passam por esse estado realmente pensam. E é exatamente isso que a gente tem que fazer, sair desse esforço, porque a gente coloca tanto esforço, a gente coloca tanta força nessa cadeira de balanço que a gente vai para frente e para trás e não sai do lugar, a gente coloca tanta força nisso que a gente esquece que a gente tem que sair dela, ok? Essa condição de dor, essa condição de sofrimento faz parte da minha história, eu não vou poder apagar, não tenho como apagar, mas cabe somente a mim pegar toda essa dor, colocar e entregar essa dor, deixar num canto e seguir o que ele quer que a gente siga, né? E ter fé e pensar assim, isso eu não posso mudar, mas eu posso ser diferente. Eu posso colaborar talvez com quem também esteja passando pela mesma situação que eu, né? E isso talvez te dê forças de conseguir continuar. Pamela diz: meu interesse pelo suicídio só cessou quando eu comecei a estudar um pouco o assunto na visão espírita. Primeiro eu senti medo de não conseguir. Agora eu sinto alívio por esse esclarecimento ter sido mostrado para mim. Que bom, Pamela. E assim, não é um convite meu, é um convite de Jesus. Ajude a esclarecer as pessoas próximas a você ou quem você puder esclarecer sobre isso, porque muitas pessoas passam por dores e às vezes, gente, a gente não faz ideia, mas às vezes existem pessoas que elas nem se abrem, elas não falam e elas têm esses pensamentos, elas têm essas tendências suicidas e às vezes as pessoas simplesmente não falam, não conversam com ninguém sobre.
Mas se a gente puder esclarecer, se a gente puder trazer isso para o mundo, a gente está fazendo muito do nosso trabalho como espírita, do que Deus tem nos chamado, do que Jesus quer nos chamar como espíritas, né? De propagar isso. Porque, querendo ou não, ainda é um número muito pequeno de pessoas hoje no mundo inteiro que conhece o espiritismo. E o espiritismo ele vem para mostrar, né, qual é a verdade, o que realmente acontece, que não existe inferno, não existe sofrimento eterno, vem mostrar toda a justiça e a bondade de Deus. Então, se a gente puder tornar melhor, e isso fico muito feliz de você ter conseguido, a partir da doutrina, sair dessa, né, dessas tendências. Imagino que você também tenha que sempre estar se policiando e se levantando, mas se você puder ajudar uma pessoa que seja, já vai ter valido muito a pena já. Se já não estiver fazendo isso, né? Deixa eu ver. Afonso diz, não é uma receita pronta contra a depressão. Se fosse, né, Afonso, seria tão fácil. Não existiriam 322 milhões de pessoas no mundo passando por isso, né? Então, é difícil, mas é possível. Ele nos mostra que é possível. Se a gente programou toda essa dor, todas as pessoas, se a gente programou toda essa dor é porque a gente achava que dava conta. E por mais que seja ridículo a gente pensar nisso, a gente achava que ia dar conta. Às vezes eu paro e penso assim, gente, né, como que eu pensei que eu ia conseguir isso? Mas a gente consegue, né? No fim, com muita fé a gente consegue. Jorge diz, há 4 anos atrás descobri que tenho depressão desde criança. Mas se o assunto fosse tão explicado como é hoje, eu não teria passado pela metade do que passei. Mas às vezes, Jorge, você ter passado pela metade do que você passou, ainda assim é uma capacitação para você conseguir esclarecer quem hoje está entrando nisso. Porque existem tantos jovens, existem tantas pessoas novas, até crianças, gente, passando por depressão, né? O nosso mundo, ele tá muito doido, né? Então, se as pessoas que passam por essa dor, por mais que depois descubram que o caminho é mais fácil, se todo mundo conseguir ajudar um pouquinho, a gente consegue tirar muitas pessoas dessa, né? A Gleice diz, Jesus passou aqui, mesmo ferido por palavras e ofensas, ele curou e deixou muitas mensagens pra gente. A gente, com nossa dor do momento, faz ficar mais sensível para poder ajudar os outros. Exatamente. Deixa eu ver, Maria diz, na casa espírita estou no espiritismo há 3 anos. Quando eu tive a maior crise, eu às vezes teimo, porque passo mal. E já me vi no hospital espiritual. Ah, entendi, você tinha comentado lá da questão da mediunidade, né? Foi na casa espírita que te falaram, né? Entendi. Eu não tenho como te dar alguma opinião, né? Porque a opinião ela sempre tem que ser baseada em cima da doutrina. E, enfim, essa opinião eu não conseguiria basear em cima da doutrina sem entender o contexto em um todo. Mas você pode ter certeza que a espiritualidade te ajuda sim, porque eles, por mais que a gente ainda mantenha-os afastados com o nosso estado mental, né? Nosso estado de vibração, por mais que a gente mantenha-os afastados, eles sempre estão por perto. E quando nós pedimos ajuda, nós pedimos socorro, eles estão ali para nos socorrer, né? Deixa eu ver. Neuza diz, meu momento é vendo uma pessoa idosa sofrendo com dores físicas e eu me sentindo impotente diante disso. Sofro junto e é um desespero, muita ansiedade. E assim, ó, Neuza, não só a questão das dores físicas, tá? Mas qualquer dor que o próximo esteja passando, nós somos impotentes. É que às vezes a gente visualiza melhor e mensura melhor uma dor física. Só que a dor emocional das pessoas às vezes pesa muito mais que a dor física, né? E às vezes pesa durante anos para as pessoas. Só que a gente não consegue mensurar porque muitas pessoas não se abrem, né? Mas, infelizmente, como eu tinha mencionado, a nossa evolução ela é individual, né? E cabe nós fazermos por nós. E imagino que seja o que você faz, né? Tentar ajudar a aliviar o quanto pode. Mas cada um tem que passar exatamente por aquilo que está passando, né? Se não por algo de outras vidas, por algo dessa encarnação mesmo, né? Então a gente não tem como fazer pelo outro. Cada um é que tem que fazer por si. Mas eu entendo nessa impotência quando a gente sente realmente não tem como. Uma pessoa com um coração bom não tem como não sentir, né?
Magnólia diz, complicado quando suplicamos uma luz, uma resposta e não temos ou não conseguimos enxergar. Faz sentir impotentes e desesperados, mesmo sabendo do que a doutrina ensina. Exatamente, por muitos momentos a gente se sente, a gente tem um entendimento, né? É por isso que eu digo, por isso que eu disse que é difícil muitas vezes a gente sair dessa, porque a gente tem um entendimento, seja às vezes racional e emocional de tudo, a gente tem esse entendimento, mas a gente não consegue, a gente acha que não tem força, a gente acha que não tem forças, né? Mas, como eu mencionei, sozinhos a gente realmente não vai conseguir. Só nós não vamos conseguir passar por nada disso, né? Mas aí é que vem Jesus, e aí é que Jesus mostra, eu tô aqui, olha o que eu passei, né? Então, ele passou ali, como a Gleice comentou, todas as ofensas que ele passou, mas principalmente a questão de dor física, né? Por mais que o nosso emocional doa, tudo que ele passou fisicamente, meu Deus, foi humanamente impossível e ele nos mostrou que né? Então, como o Chico falou, tudo passa, o bom passa, o ruim passa. A gente só tem que fazer por nós, porque ninguém vai fazer, né? Então, é ter fé e continuar, mesmo que a gente não ache que não tenha um sentido, que os nossos olhos estejam vendados, suplicar a Deus, né? Faz uma oração, Magnólia, fala com Deus, pede com toda a força do teu coração, suplica que tu quer sair dessa, que você quer conseguir, quer ter forças, e ele vai te mostrar o caminho, porque a gente sozinho não consegue, mas ele nos mostra o caminho, né? Denise diz, amo o espiritismo, estou começando um estudo, que bom, que bom. É muito importante a gente estudar, e a gente nunca vai saber o suficiente, viu? Por mais que a gente ache assim, eu já estudei isso, isso e isso, fiz tal e tal, tal curso, já passei todos os níveis. Não, a gente nunca vai saber o suficiente, até porque o nosso entendimento é limitado para receber todas as informações da espiritualidade, né? Neuza diz que tem pedido muita luz e um sinal de alívio para ela. Continua pedindo, Neuza. E assim, não só pedir, mas preste atenção nos sinais. Preste muita atenção, porque às vezes os sinais vêm e os nossos olhos estão vendados para eles, né? Margarete diz, o que tem me mantido em pé é a caridade. Ajudar o próximo me faz bem. Mas está difícil sair do círculo, cair e reerguer tá complicado. Ando cansada. Eu saio, mas fico na rua pensando na minha cama. Quero voltar logo para casa. Margarete, provavelmente você vai ficar até o fim da encarnação, porque você não tem como mudar o que você passou. E o que você passou está registrado dentro de você. E isso não vai mudar, né? E sim, existem momentos que a gente acha assim, eu cansei de me reerguer, né? E eu já passei por isso, por experiência própria, te digo. Existem momentos que eu olhei assim, falei, Deus, não dá mais, né? Não consigo, cansei de brincar disso, né? Até eu falo algumas vezes, mas a gente tá aqui para isso. E se mantenha na caridade, porque enquanto você for instrumento do trabalho ou da mensagem dele, enquanto você puder levar o bem pro próximo, é isso que ele quer. Você tá no caminho, né? Só vai ter que suportar e mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco. E quando achar que não dá mais, quando achar que assim, não, dessa vez eu não consigo mais, você vai se reerguer de novo. E é isso que Deus quer, usar pessoas como você para dizer que é a fé nele, que não é você, tem algo que te sustenta, né? E é isso que a gente tem que pedir, por essa sustentação. E é só ele que é capaz de nos sustentar e nos dar os alívios necessários, né, para conseguir suportar. Tratamento, a Daniele diz, tratamento multidisciplinar na terra e espiritual também serve para todos os transtornos psicológicos. Dani, eu não tenho conhecimento na área, viu? Mas legal, vou até pesquisar sobre o tema. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Já, meu Deus, já passamos 20 minutos do nosso horário. Pessoa que quase não fala, né? Silvia diz, a fé ajuda, como o nosso grande Chico falava, também passa. Um bom livro e muita oração nos ajuda demais. Edith diz, o Espiritismo ensina a pessoa a ser mais humano. Exatamente. Fábio pergunta, depressão pode ser visto como um karma espiritual? Algo tem que passar para aprender algo? Pode, não basicamente, não definindo como karma, né? Mas
nada dentro do espiritismo, Fábio, a gente pode generalizar, viu? Não existe uma resposta para todas as perguntas, porque cada caso é um caso, e cada experiência depende do que a gente passou, do que a gente fez, né? Então, pode ser que a depressão ela não é uma condição humana, né? Ela é um momento, é algo que nós estamos passando, mas ela não é uma condição congênita, de que eu nasci com a depressão, vou morrer com a depressão. Não, é uma condição que nós nos encontramos de um estado de tristeza profundo, mas nós temos o poder de sair dela, né? É difícil? É, né? Quem escuta assim falando é a coisa mais fácil do mundo. Não, não é fácil, né? Mas pode ser por alguma expiação, né? Na verdade, assim, a depressão, ela não é uma doença que vá nos trazer, eu estou com depressão porque na outra vida eu fiz alguém ficar com depressão. Não, né? O contexto, os problemas que nós passamos nessa vida é que nos trazem esse estado. A gente fica preso a um ou a vários problemas que nos colocam nesse estado, né? A depressão, na verdade, é como se fosse um sintoma, mas os problemas são esses que a gente tem que sarar, né? Como a gente estava falando lá, a febre é um sintoma, mas às vezes é a gripe que eu tenho que sarar, né? Enfim, né? Usando essa analogia. Deixa eu ver. Alcimar diz, a leitura espírita nos consola e nos dá aprendizados para a nossa vida. Exatamente. E a Pamela já comenta ali, conhece-te a ti mesma. E estamos sim, Pamela, do átomo ao arcanjo. O espiritismo tem resposta para tudo mesmo. Mas precisamos estar preparados para receber essas respostas. Exatamente, e estudar, né? Cada vez mais. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Maria Delis, no final, diz, tenho depressão? Maria, espero que você realmente consiga sair dessa, tá? Não é fácil, mas é o nosso poder mental de conseguir nos reerguer cada vez mais. Pessoal dizendo que ama o espiritismo. Gente, quem não, né? Maria, eu vi aqui os seus outros comentários. E assim, gente, eu vou... Apesar de eu não ter conseguido ler todos os comentários, todas as perguntas, eu já imaginei que isso ia acontecer pelo contexto do assunto. Eu vou fazer uma prece e quero que vocês façam essa prece junto comigo. E eu quero que todos vocês se concentrem em todas as pessoas que nesse momento estão pensando em suicídio ou qualquer outro pensamento que nos leve a uma escolha errada, né? Então eu vou pedir para vocês a pensarem mentalmente em todas essas pessoas para que a gente consiga emanar uma luz, para que talvez a gente consiga ajudá-los de alguma forma, mesmo à distância, tá? Então, a gente vai agradecer toda essa troca de ensinamentos, agradecer a Jesus por conseguir estarmos juntos nesse momento e toda essa troca que só é possível a partir do seu Consolador prometido, do Espiritismo, que a gente consiga ser luz, mesmo estando doloridos, mesmo estando quebrados, que a gente consiga ser luz na vida de outras pessoas e que essas pessoas consigam sair desse estado mental ou ter um pouquinho mais de força para continuar seguindo firme e forte dentro do propósito que Cristo nos deixou, porque se Cristo foi capaz de enfrentar uma cruz, sendo chicoteado, sendo humilhado, sendo perseguido, se ele foi capaz de enfrentar uma crucificação com 3 pregos e ainda assim pediu perdão pelo que estávamos fazendo, se Cristo foi capaz de suportar tudo isso, todas as dores que nós temos, nós conseguiremos suportar. Porque sozinhos nós não somos nada, mas a nossa fé é capaz de suportar com coragem tudo que vier pela frente. Que assim seja. Então, gente, desejo para vocês, desejo para Maria, desejo para todos vocês, até talvez para você que esteja aí assistindo quietinho, sem comentar nada, mas só absorvendo. Eu desejo uma boa semana, agradeço muito a interação de vocês e principalmente o pessoal aí que já responde o que eu não consigo responder. Vocês são o máximo, gente. Então agradeço muito. No final da live vou colocar o poema da Dani. Dessa vez vai dar tudo certo, sem problemas técnicos. E agradeço. Então, só lembrando, nas segundas e nas terças às 21 horas, tem live aqui no Facebook.
também sobre assuntos diversos, né, do Espiritismo. E na sexta-feira, às 18 horas, lá no Instagram, @Letra Espírita, tem a live do Murilo que fala sobre o Evangelho, tá? Então, desejo para vocês uma boa noite, uma excelente semana e que a gente consiga levar pelo menos um pouquinho de esperança para nós e para os corações que estão feridos e que a gente consiga tocar, né? Então, que assim seja. Obrigada pela 1h30 praticamente que vocês estão aqui me escutando. Não sei como aguentam, mas a gente se vê na semana que vem, viu? Tchau, tchau.